recebemos hoje mais uma vez a professora Fernanda Manhota, do Centro de Relações Internacionais, o Centro Brasileiro. Professora, seja muito bem-vinda mais uma vez. Vamos seguir nessa cobertura, da visita da comitiva brasileira à Rússia. E eu gostaria de saber da senhora sobre essa reunião que acompanhamos agora entre os dois ministros de Relações Exteriores. Quais são os principais interesses do Brasil e de que forma que a senhora vê a possibilidade de abertura de mais portas com a Rússia? São portas importantes, de fato, pelo Brasil, independentemente da tensão que a gente está acompanhando desse país com a Ucrânia? Bom dia para você. Bom dia, Evandro. Olha só, você está de parabéns, viu? Fez uma boa abordagem inicial a respeito da agenda bilateral. Ouvi bem vocês, foi por isso. Ouvi, absorvi e só traduzi para o nosso público que nos acompanha. Não, foi ótimo. E, de fato, você destacou alguns aspectos que valem muito a pena, que merecem, de fato, a nossa atenção. Nessa fala, agora pela manhã, aqui do Brasil, dos ministros de Estado, nós percebemos um foco mais particular voltado à questão de segurança e defesa. Você falava agora sobre a dimensão cibernética, a cooperação no âmbito digital. Isso já era um assunto que nós esperávamos que fosse ser trazido à tona, assim como o anúncio que foi feito também da assinatura de um protocolo relacionado à proteção de informações classificadas, que no termo da diplomacia significa nada mais, nada menos do que informações sigilosas, aquelas que durante um bom período de tempo ficam consideradas secretas, digamos assim, para o nosso público nos entender. Então, sem muitas novidades nesse campo da cooperação em segurança, ele citou também, o nosso ministro de Relações Exteriores, Carlos França, o Conselho de Segurança da ONU, como tendo sido um dos temas também abordados nessas primeiras conversas, o que ele não explicou muito bem exatamente do que se tratou, mas eu imagino que esteja dentro do que tradicionalmente o Itamaraty já falaria, já conversaria com esse tipo de autoridade. Além da pauta ligada à pesquisa, tecnologia, defesa, segurança, que foi essa destacada mais cedo na fala, nós temos dois outros pontos que devem pautar a agenda não só dos ministros, mas, claro, também do presidente Bolsonaro no encontro com o presidente Putin. Você falava do agronegócio e é claro que a gente precisa destacar essa dimensão. Uma das motivações para que essa visita tenha sido mantida tem justamente a ver com a tentativa do Brasil de, ao visitar a Rússia, tentar também ampliar as oportunidades de negócio e reduzir o nosso déficit comercial, já que o Brasil compra muito mais da Rússia do que a Rússia do Brasil. É uma relação super desigual e, no caso, nós compramos particularmente adubos e fertilizantes, que são estratégicos, importantes, insumos fundamentais para o nosso agronegócio, como você destacava. Além disso, o Brasil também vai a esse encontro do ponto de vista da economia muito preocupado na garantia das entregas dos produtos, que têm sido comprados por nós por conta dessa dificuldade de abastecimento que você também citou. E mais do que isso, um assunto que aparece pouco na fala oficial dos governos, das autoridades, mas quem acompanha de perto o comércio bilateral sabe disso. Nós temos enfrentado com a Rússia nos últimos tempos algumas dificuldades no campo de barreiras fitossanitárias, incluindo essa questão de adubos e fertilizantes. Então, vira e mexe, a Rússia nos impõe certas barreiras e isso causa um transtorno também do ponto de vista daqueles que dependem dos insumos. Então, no campo do agronegócio, nós temos tudo isso em jogo, Nós temos o déficit, nós temos o abastecimento, a diversificação da pauta e certamente haverá algum diálogo a respeito dessas barreiras fitossanitárias. Por fim, existe uma dimensão que está nas entrelinhas da fala do ministro França, agora pela manhã, que é a dimensão regional. Ele foi muito delicado e sensível a tocar nesse tema, mas ele deu a entender que essa também é uma preocupação do Brasil. E é claro que nesse tipo de agenda os assuntos são muito mais protegidos, muito mais delicados, mas eu apostaria, viu, Evandro, se eu fosse uma mosquinha, que nessas conversas vão aparecer duas expressões, dois países vizinhos nossos,
nossos. Devem aparecer países como a Argentina, deve aparecer países como a Venezuela. É claro que não são os temas prioritários, mas são assuntos da nossa região que dizem respeito aos interesses do Brasil sob várias perspectivas, e nós sabemos que o diálogo desses dois países com a Rússia também é intenso e desperta aqui um pouco de preocupação. Então eu diria que pesquisa, defesa, segurança, agronegócio, pauta econômica e as preocupações geopolíticas regionais é que estão pautando essa visita, Evandro. Professora Fernanda Manhota, bom dia. Já me deu a deixa para fazer a minha pergunta. Preocupações geopolíticas regionais. Eu percebi, e acho que bem ao estilo do chanceler Carlos França, que ele foi comedido e genérico para falar sobre questões de território e questões de conflitos. Não é o mesmo que a gente pode ver na fala do Sergei Lavrov. Ele, em uma das falas que foi traduzida para a gente aqui em português, ele deixou bem claro: os Estados Unidos tentam dividir o mundo entre países democráticos e não democráticos. Pode ser que a Rússia, e isso deu o tom desse encontro o dia inteiro, a Rússia aproveite esse encontro para expandir, pelo menos na parte da retórica, tentar passar um recado para os Estados Unidos e expandir a influência deles ainda mais aqui na América Latina? Oi, Luciana, excelente pergunta, e eu diria que a resposta é sim, viu? Porque o que nós temos acompanhado, até pela crise, pela tensão nas fronteiras com a Ucrânia, é mais uma tentativa, do lado russo de demonstrar as fragilidades do Ocidente. Então, mostrar que o Ocidente não é um bloco coeso, necessariamente unido, que existem fragilidades na liderança americana. Isso faz parte da política de poder que já há muito tempo se manifesta e que agora tem mais um pico. Então, me parece que a visita do presidente Bolsonaro, embora nada tenha a ver com o conflito em si, ela é oportuna para o governo russo do ponto de vista da criação da sua própria narrativa, porque mostra, primeiro, que o governo russo não está isolado, já que tem diálogo com países no mundo todo, inclusive no Brasil, que é um país reconhecidamente ao longo da sua história de tradição democrática. Vai servir para mostrar que, independente da aproximação entre Brasil e Estados Unidos, que são aliados tradicionais importantes, ainda assim a Rússia tem penetração na América Latina, o que é importante também para um governo como o governo do Putin, e cria um constrangimento, no caso do Brasil, para os norte-americanos, que apesar de terem várias vezes demonstrado incômodo com essa visita, acabaram tendo que administrar o fato de que ela aconteceu. Então, assim, me parece que a visita do Brasil, ela favorece sim essa narrativa. E ela acontece, Luciana, num momento também muito interessante, que é logo depois de uma manifestação conjunta que ocorreu entre Rússia e China nas últimas semanas, e que justamente tratava dessa dimensão que você pergunta. A Rússia e a China emitiram um parecer, uma espécie de declaração, e nessa declaração eles defenderam a ideia de que é possível no mundo coexistirem diversas formas de organização política e que, inclusive, segundo esse documento, é possível se falar em várias formas de democracia, dando a entender que, sob a ótica de Rússia e China, o que eles próprios têm lá são regimes democráticos. Isso é um baita tabu para ser discutido, porque é claro que o Ocidente discorda dessa interpretação. E é um movimento que, como vocês mesmos destacaram mais cedo, ele pode num primeiro momento ser retórico, ser apenas um documento por escrito, mas ele mostra uma espécie de um casamento que vai acontecendo entre Rússia e China, o que não era tão óbvio algumas semanas e meses atrás e interessa para quem acompanha a política internacional. E ele também representa um desafio que nós vamos enfrentar nos próximos tempos, já que nós vivemos em um mundo polarizado, todas as regiões do mundo passam por isso, que é uma discussão conceitual do que vem a ser democracia. Com certeza não é a mesma interpretação do que tem os Estados Unidos, a Europa e alguns países aqui do Ocidente. Então, é terreno fértil, viu, Luciana, essa visita para coisas que vão perdurar para além dos dias em que o nosso presidente estará em território russo. Pois é, que reflitem prosperidade, não é, professora, para todos nós brasileiros aí no futuro, mesmo que às vezes a gente tenha algumas dificuldades em compreender exatamente essas discussões. E quando eu digo dificuldades, até estava ouvindo a Luciana falar a respeito do pronunciamento do ministro de Relações Exteriores, de que tenha sido um pouco genérico, e eu estava com essa sensação dentro de mim, porque até anotei uma das frases dele,
E que bom que nós temos uma professora aqui para nos ajudar a compreender. Protocolo sobre proteção mútua de ações classificadas. Eu pensei, bom, peraí, deixa eu ler de novo para ver se eu entendi aqui o que eu mesma anotei. Aí eu fiquei com a ideia, professora, imagina alguém ligando a televisão a essa hora da manhã, a gente que está acompanhando com tanta intensidade a possibilidade de um conflito de fato, né? Rússia, Ucrânia, aí liga a TV e vê um ministro brasileiro falando sobre estratégias de defesa, vamos compartilhar inteligência e pensa, minha nossa, o Brasil está envolvido em que exatamente? Então, eu gostaria de poder ouvir a sua tradução. Quando a gente fala de ações de defesa, inteligência em relação à defesa brasileira, compartilhar técnicas, compartilhar tecnologia. A gente está falando de quê exatamente? Só para acalmar um pouco o coração de quem de repente está um pouco perdido, ligou a TV sem entender direito o que estava acontecendo. Excelente, Elisa, ótimo. Vamos lá. Então, quando a gente fala nessa dimensão de cooperação técnica, de cooperação em segurança e defesa, claro que nós podemos incluir dentro dessa seara uma série de possibilidades, né? Que vão desde coisas singelas, estritamente burocráticas, como bases de dados, informações a respeito de monitoramentos diversos, até coisas extremamente complexas e aí da alta política, do tipo discutir escudo antimíssel, do tipo discutir a posição de tropas, né? Tudo isso está dentro da chave cooperação em defesa e segurança. Mas é claro que nem tudo isso é negociado por todos os países ao mesmo tempo. No caso do Brasil, nós temos algumas particularidades no que diz respeito às relações com a Rússia. Primeiro, pela nossa distância geográfica, territorial, né? O Brasil está muito longe da Rússia, obviamente não tem nenhum tema de fronteira mais imediata para negociar coisas dessa magnitude. Em segundo lugar, o Brasil tem uma tradição diplomática, uma tradição de saída negociada de conflitos, não é exatamente uma potência militar, então nem os russos esperam de nós esse tipo de entrega, esse tipo de colaboração. Também nós temos que lembrar que, do ponto de vista da segurança e da defesa, nós temos interesse, assim como em outras pautas, de manter parceiros em diversas regiões do mundo para que nós sejamos, de alguma forma, mais bem inteirados do que está acontecendo. E nesse momento que, então, respondendo a sua pergunta, eu vou tentar esclarecer, afinal de contas, então, do que se trata essa possibilidade de cooperação com o Brasil. Se não é a respeito da alta política, se não é a respeito de uma agenda nuclear, o que é que vem a ser, né? Nós, em geral, estamos falando de desafios considerados transnacionais, porque desde que o mundo virou um mundo globalizado, muitos dos nossos desafios, das nossas fragilidades, são fragilidades compartilhadas, né? Então, todos nós estamos enfrentando, por exemplo, a ameaça que vem do terrorismo internacional, né? Alguns países mais, outros menos, mas todos nós estamos dentro dessa grande dinâmica de operação do terrorismo. Ao mesmo tempo, nós temos desafios ligados à cibersegurança, né, cada vez maior, dada aí a evolução tecnológica. Nós temos desafios ligados ao crime transnacional organizado, incluindo o tráfico de drogas, outros tipos de crimes que afetam os direitos humanos, como o tráfico de pessoas, por exemplo, né, tráfico de órgãos, enfim, vários desses ilícitos internacionais. Sem falar em monitoramento de fronteira, em monitoramento de áreas que reúnam recursos considerados estratégicos, como no caso do Brasil aqui a Amazônia, né? E também fluxos migratórios de pessoas e por aí vai. Então, como esses desafios são desafios coletivos, quanto mais parceiros um país consegue conquistar para compartilhar informações e também boas práticas no combate a tudo isso, melhor assistido ele está no campo internacional. Então, quando o nosso ministro vem à nossa TV logo cedo e diz, olha, acabamos de firmar um protocolo de proteção de informações classificadas. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, olha, o Brasil e a Rússia têm desafios compartilhados, provavelmente vários desses que eu citei aqui, e para tentar endereçar melhor, para subsidiar melhor as nossas polícias, o nosso exército, as nossas burocracias, institutos, organizações, ministérios, mutuamente, nós estamos dispostos a trocar essas informações. Então, é como se nós estivéssemos abrindo um canal de diálogo pelo qual vão passar
monitoramentos, dados, enfim, uma série de produtos de inteligência dos dois países que ajudarão os dois países a combater de maneira mais eficiente esses desafios transnacionais. Elisa, é mais ou menos sobre isso. Espero que tenha ajudado. Excelente. Professora, inclusive o ministro Carlos França fez questão de dizer que esse protocolo ele está adequado à lei de acesso à informação. Achei isso interessante, professora, porque eu vou fazer a pergunta da Elisa sobre outro prisma, que é exatamente a fama da Rússia de ser um país que interfere, por exemplo, em eleições em vários outros países, ser um país com vários escândalos em relação à espionagem. Para quem está agora assistindo à televisão e que teme essa relação e essa troca de informações com um país que leva essa fama, o que a gente pode dizer, professora? Olha, Luciana, os protocolos diplomáticos internacionais, eles costumam ser cercados de uma série de cuidados, né? Quando, inclusive, o ministro usa essa expressão a que eu fiz referência, né, informações classificadas, ele está justamente falando de uma espécie de categoria de informações consideradas secretas. Quando a gente assiste a um filme, por exemplo, a gente costuma ver aquelas pastas, né, em que aparece top secret, né, uma informação secreta, né, que vai ficar escondida do grande público por muito tempo e tal. É mais ou menos isso, são informações classificadas. Na diplomacia, existem informações classificadas de vários tipos. Tem informações que permanecem em sigilo durante 2, 3 anos, informações que não vão afetar estrategicamente o país no curto prazo. Tem outras informações que acabam sendo consideradas mais sensíveis, ficam classificadas por mais tempo. Às vezes a gente acaba sabendo de informações que permanecem em segredo por até 100 anos, né? É o caso, por exemplo, da Operação Netuno, que matou Osama Bin Laden uns anos atrás lá nos Estados Unidos, né? Aquela operação que nós acompanhamos e que permanece em sigilo de Estado por mais ou menos 100 anos. A gente só vai saber de fato o que aconteceu exatamente quando esse tempo passar. Então, em primeiro lugar, é importante ter em mente que a diplomacia, de maneira muito profissional, isso no mundo todo, tem sensibilidade para definir o que é um tema relevante, o que não é um tema relevante, quais são as sensibilidades envolvidas em relação a esse tema e os tempos necessários para considerar alguma coisa secreta ou não. Dito isso, também vale acrescentar que essas informações, elas em geral, não afetam de forma direta a vida do cidadão comum. Então, nós não estamos falando de compartilhamento de dados que versem sobre a nossa vida privada, aqui, por exemplo, né, minha, de vocês, de quem nos assiste. Nós estamos falando de informações que são coletadas pelos serviços de inteligência do próprio Estado, no caso do Brasil ou da Rússia, e que são compartilhados respeitando todas as regras do jogo, inclusive as regras de sigilo e privacidade. Então, nada do que o Brasil coleta e muito menos do que o Brasil compartilha desrespeita isso que são direitos agora no Brasil, inclusive considerados direitos fundamentais, né, constitucionais e que precisam ser garantidos. Claro que já houve ao longo da história recente uma série de denúncias, né? Então, vale lembrar, alguns anos atrás, aquelas denúncias a respeito da espionagem americana da presidente Dilma, por exemplo, que gerou uma enorme tensão bilateral, culminou no cancelamento de visita de Estado do Brasil para os Estados Unidos na época, Obama tendo que se explicar e tal. Nós acompanhamos vários escândalos também envolvendo essas informações de Estado, como é o caso Snowden, como é o próprio caso do Wikileaks, né, que tenta publicizar e tornar transparente informações consideradas secretas. Existe todo um debate sobre essa democratização de informações sigilosas. Mas do ponto de vista da nossa vida, assim, cotidiana, da nossa vida comum, me parece que não é o caso. Nós estamos falando aqui de assuntos da alta política que no fim do dia, inclusive, nos beneficiam a todos, porque se o combate, por exemplo, ao narcotráfico internacional for melhor realizado, né, as sociedades como um todo se beneficiam disso, tráfico de pessoas ou qualquer outro problema envolvendo o monitoramento das nossas fronteiras, desmatamento, por exemplo. A gente está falando de tecnologia militar, mas às vezes para uso civil também, né? Então, quando a gente fala em satélites, é super importante que isso seja utilizado para a gente ter noção também do que está acontecendo aqui com esse bem tão precioso para o Brasil, só para exemplificar, Luciana. Sorte nossa tê-la aqui, professora pois é. Fernanda Manhota. Muito bom, né? Essa aula que ela nos dá aqui pela manhã, pesquisadora do Centro Brasileiro de Relações Internacionais.